Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos, o Livro dos Espíritos, esse livro base que nos dá tanta base aí para demais estudos. E aqui nós somos um grupo pequeno, mas um grupo otimista, com muita harmonia, com muita alegria que nós nos reunimos aqui e para realmente instigar a todos vocês que nos acompanham pelo canal do CEF, pelo YouTube, pelo Facebook, realmente a intenção é instigá-los a esse gosto pelo estudo, estudo em grupo, e como é bom, porque aqui as nossas reflexões acerca das questões do dia não tem gabarito certo, mas a gente vai externando as reflexões que cada um tem e cada um contribui aqui com o nosso conhecimento, porque antes de mais nada, aqui o que importa é o nosso autoconhecimento, o nosso autoaprimoramento. Então, assim, para nós iniciarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade terrena de estarmos aqui para a nossa evolução, agradecendo ao nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. Agradecendo a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, ela que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz. E assim agradecendo a toda a espiritualidade amiga que nos acompanham nos estudos e nos auxiliam na nossa reflexão, no nosso entendimento, e agradecendo ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha desde a nossa encarnação. Então, assim, agradecidos também a Allan Kardec e a equipe dos espíritos que fizeram toda essa codificação aqui para nós, nós adentramos ao nosso estudo de hoje, dando continuidade no livro segundo, que é o capítulo 1, que estamos aí na parte dos espíritos, e vamos continuar na 125, que é você que vai fazer para nós, né, Gerson? Uhum. Vamos lá, então. Pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. Aí aqui Kardec faz um comentário. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem seu termo. E essa ideia se renova em todas as provas, nas quais eles sucumbem, né? Bom, qual que é a minha interpretação aqui, né? Que nós, encarnados, nós temos pela nossa natureza fazer, penalizar os outros. Em que sentido? Então, se alguém pratica o mal, tem que pagar por isso, chega em alguns lugares até ter pena de morte, prisão perpétua, né? Então, eu acho que para nós encarnados, acaba tendo isso na nossa natureza. Mas no mundo dos espíritos, né? Isso não existe. Na verdade, quando Deus, a gente, o que a gente aprendeu aqui também, é que Deus não impõe se o espírito vai ser bom ou ruim, né? Cabe cada um de nós trabalhar esse caminho até a angelitude,
E, assim, quem pratica muito tempo o mal vai demorar mais nesse caminho. Por isso que aí que ele faz esse comentário, né, das eternidades, né? Que as eternidades serão mais longas, né? São espíritos que acabam ficando muito tempo, né? Demandando muito tempo no sua evolução. Eles postergam sua evolução para ficar nesse ambiente mais baixo, de menos salutar, por assim dizer, né? Ele passa mais tempo e aí acaba fazendo essa relação com a eternidade, né? Então, leva-se mais tempo para trocar e eliminar esses padrões negativos. A gente sabe que não é assim da noite para o dia que você troca os padrões, né? Leva-se um tempo. Se você pratica muito tempo padrões negativos, leva-se um tempo maior. Então, por isso que fala aqui da perpetuidade. Perpetuidade não, mas da eternidade, de ficar mais tempo em cada momento, né? E assim, quem decide somos nós. Deus não impõe isso para a gente, né? Ele criou todo mundo lá no mesmo nível, né? Simples e sem conhecimento, e cada um vai no seu nível. Eu também, Jamerson, entendi assim, porque esse grau de superioridade aqui, todos nós vamos chegar um dia. Só que esse percurso vai depender de nós mesmos. Nós que vamos escolher o caminho. Se a gente tem uma trilha ali para seguir, se uma tem vários pedregulhos, várias pedras no caminho, vários obstáculos, e o outro é mais limpo, já tem o caminho ali a ser seguido, mas a gente está aqui na frente. Você tem um e tem outro. Aí você vai de acordo com o seu livre-arbítrio, que a gente já viu, o quanto é o livre-arbítrio aí que nos conduz. Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente vai escolher aquele caminho que é mais reto, que tem menos pedregulhos, menos obstáculos, ou aquele. Então, depende do caminho que a gente vai percorrer, se vai demorar mais ou menos. E essa parte aqui também que os espíritos explicam, mas as eternidades serão mais longas para eles, é porque vai demorar mais, mas um dia vão chegar. Então, você vê que Kardec, ele também explica aqui que essas eternidades devemos entender a ideia de espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos. E esses sofrimentos eu entendo que são as provas e as expiações que passamos, porque as expiações que a gente vem aqui na Terra são expiações de atos de vidas passadas. Então, ele fala, de acordo com o que você vai escolher, então, essa eternidade, ela vai ser mais longa. Então, essa expiação, você vai ter que vir mais encarnações aí, para ir evoluindo, para ir limpando todos aqueles equívocos do passado. Então, vai demorar um pouquinho mais. Mas o final a gente já sabe. Todos nós vamos chegar lá. Todos os espíritos. Muitas vezes as pessoas não aproveitam a encarnação, né? A encarnação é uma bênção, é uma misericórdia que Deus nos dá para que resolvamos essas expiações, essas provas, né? E a gente muitas vezes não aproveita isso. Então, quando a gente acorda, mesmo dentro dessa encarnação, muitas vezes a gente vai pela dor, pelo pedregulho, né? Pela dor. Então, é óbvio que vai demorar muito mais, vai ser muito mais sofrido, né? Então, nesse sentido também que ele fala da eternidade, né? Que as pessoas vêm, ficam na sua zona de conforto, não realizam suas provas, né? E quando acordam, muitas vezes nem dá mais tempo nessa encarnação, né? Então, precisamos aproveitar ao máximo essa misericórdia que Deus nos deu, né? Estudar, fazer o bem, não ir tanto pela dor, né? É o que eu
E esse caminho que às vezes a gente pode ficar em dúvida, mas qual eu vou saber qual que é o caminho reto e qual que tem pedras? É seguir o caminho de Jesus, é seguir a cartilha. Jesus, os amigos espirituais, os apóstolos nos deixaram aí essa trilha, né? Esse Então, exemplo, né? exatamente. A ser seguido. Essa questão aí é uma questão de tempo versus livre-arbítrio, né? Uhum. Tá tudo nas nossas mãos, né? Às vezes a gente vai para frente, às vezes a gente estaciona, mas uma coisa é certa, né? A gente sempre vai ter as nossas chances sempre vão ser renovadas, né? Através das encarnações. Então, a gente sempre vai, como ele falou, na perpetuidade, a gente sempre vai ter tempo para se melhorar. Jesus mesmo disse, né? Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Então, uns vão mais rápido, outros devagar, mas todo mundo vai chegar lá, né? É isso aí, mano. E tudo depende do nosso livre-arbítrio, como a gente vai usar eles, né? Como vocês falaram aí, como que a gente vai enfrentar as pedras no caminho? Com aprendizado, com missão? Ou vai achar que é só prova, né? E vai se lamentar, né? Ou vai crescer, passar pela pedra e crescer, né? É isso mesmo. Então vamos para 126? Sueli, vai fazer para nós? Tudo bem, vamos nós. 126. Os espíritos que chegam ao Supremo Grau, depois que passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Resposta dos espíritos. Deus contempla os escraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Né? O que eu entendi aqui é assim, que Deus está sempre pronto a nos receber ao seu amor, né? Porque ele fez todos iguais, assim como a parábola do filho pródigo, né? Que o pai representa Deus, aquele que libera, deixa o filho usar o seu livre-arbítrio de conhecer o mundo, mas quando o filho fala, não, espera um pouco, o caminho é outro, eu estava melhor com o meu pai, ele volta. E é recebido pelo pai com festa. E assim é Deus, né? Ele está sempre pronto a nos receber, independente do caminho, porque ele tem o livre-arbítrio, né? E assim como a Creite falou, nenhuma ovelha vai ser perdida. Inclusive, tem um trechinho aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nessa tal ovelha, que eu acho que resume bem aqui. Eu gostaria de ler, não sei se é possível. É sim. É sim. Então, assim, está escrito, o pai não quer a morte do ímpio, né, do infiel, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida e sua felicidade. Então, é esse o final, e ele dá essa chance. Eu acho que resume, ele não quer destruir um filho, não quer condenar, sei lá, ao inferno eterno. Tem as reencarnações. Eu acho que é por aí, eu não sei, eu ligo muito com o filho pródigo, essa procura da ovelha, que é o amor de Deus. Mas nós aqui, Sueli, a gente também lembrou dessa parábola do filho pródigo, né? Eu e o Gerson, quando a gente leu essa questão. Ela representa muito bem
E nos estudos que nós estamos, a gente já percebeu que a gente não precisa errar para acertar. A gente vai nesse caminho do erro muitas vezes por rebeldia, porque as leis divinas, as leis de Deus, a gente já vem com elas aqui em nossa consciência. Mas Deus, ele não vai selecionar, muito pelo contrário, ele vai estender as mãos. E isso a gente deve pegar para nós, quando a gente vê também nós mesmos, né? Ou quem está próximo, aquele que vai pelo um caminho que a gente está vendo que não é o bom, mas a pessoa vai, né? Pelo seu livre-arbítrio ali, ela escolheu. Mas, quando retornar, a gente não dá as costas. Essa parábola, Sueli, ela fica muito aqui no meu coração, para sempre tentar colocar em prática, mesmo aquele que a gente está vendo que não é aquele caminho, mas quando retornar, não vamos virar as costas e nem dizer, eu te falei, eu te avisei. Não, vamos dar a mão, vamos fazer igual Jesus, não deixar nenhuma ovelha para trás. É isso que é gostoso da gente estudar e a gente ir tentando todo dia um pouquinho, a gente colocar em prática na nossa realidade, no nosso dia a dia. E eu já vi em estudos que a porcentagem que é do bem e do mal, elas são discrepantes. A porcentagem do mal, ela é muito pequena, ela é a minoria, ela não é a maioria. Às vezes a gente tem a noção que é a maioria porque a gente está numa visão terrícola, numa visão aqui na Terra, mas o bem, ele predomina, a porcentagem é maior. Então, eu achei muito interessante quando eu vi esse estudo, que eu falei assim, olha só, às vezes a gente tem a impressão, né, porque a gente se enquadra nos espíritos ali daquela terceira ordem que Kardec apresentou para nós, e a gente tem a noção de que nós somos a maioria. Não. Lembrando que o universo é infinito. Lembrando do Evangelho, há várias moradas na casa do nosso Pai. Então, o caminho do mal é a minoria. Então, o caminho do bem é a maioria, a maior porcentagem. E a gente vai aí trabalhando para fazer parte disso, e estendendo sempre as mãos aos nossos companheiros. Com Ainda bem que certeza. a maioria, né? Ainda bem que é a maioria, porque o planeta, né, já está evoluindo para a regeneração, então isso tem uma lógica muito grande, né? Que já pagamos muita coisa no todo, né? Uhum. Eu acho que tem muita lógica isso, pela própria situação que está o planeta hoje. É isso mesmo. Assim como nós evoluímos, o planeta também evolui, né? Então, ele está bem mais evoluído. Então, em relação à questão, né? Tudo gira em torno do livre-arbítrio mesmo, né? Nem Deus interfere. Se a gente que torce tanto para aquele que está no mal, a gente poder acolher no bem, imagina Deus, né? Quando o seu filho se recupera, se regenera, né? Quando ele vai encontrando a luz, como ele deve ficar feliz, né? É isso mesmo. Suzy, você falou muito bem, a evolução, né? Porque a gente já aprendeu que o mal é a ausência do bem, né? Ai, que lindo. O mal é a ausência do bem. Então, assim, quando as pessoas não têm o conhecimento, elas têm a ignorância, como a gente já viu, elas vão para caminhos errados, né? Elas fazem escolhas erradas, elas não têm o entendimento ainda, né? Tem até, a gente já ouve muito essa palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, assim, como você falou, as pessoas vão evoluindo e vão querendo ser pessoas melhores,
vão deixando de ser malvadas, então vão deixando a ignorância para trás. Como a Sueli mesmo leu aquele texto das ovelhas, eu achei muito lindo. E em Coríntios fala, né, do amor de Deus, né, que o amor é paciente, o amor é bondoso. É um texto meio longo, está em Coríntios, mas fala do amor de Deus, né? Fala que o amor, ele se alegra com a justiça, ele não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. E o amor de Deus, tudo crê, tudo espera, né? Então, Deus espera a gente, ele tem paciência. Ele espera as ovelhas dele. É isso aí. Cleide, pode ler a 127 para nós? Sim. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? A resposta: são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como moralidade. Aí a Kardec completa. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus, desde a infância. Há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre arbítrio. Mais uma vez aqui, né? A responsabilidade é nossa. Somos todos iguais, simples e ignorantes. Nós usamos o nosso livre-arbítrio para direcionar o nosso caminho, né? Tudo vai depender dos nossos estudos, da nossa evolução, aproveitar a nossa encarnação ou não. Nós somos herdeiros do nosso passado. O que nós fizemos na encarnação passada, nós vamos dar sequência nessa encarnação. Então, quanto mais a gente se melhora nessa encarnação, nós seremos pessoas melhores na próxima. E assim vamos seguindo a nossa evolução, né? Pelo que eu entendi, pelo que está dizendo aqui, nosso livre-arbítrio é que vai ditar, e nossas escolhas, que vai ditar o nosso crescimento, né? Através das encarnações, né? Eu também, Cleide, porque a gente já viu aí nesse estudo que é o livre-arbítrio nosso que vai nos conduzir nessa progressão dos espíritos. Então, vai depender realmente das nossas escolhas. E é interessante, Kardec, né, gente? Ele é muito, muito sábio, muito inteligente, porque eu entendi quando ele fez essa pergunta, aí ele falou assim, ok, quanto à moralidade, todos nós nascemos aí simples e ignorantes, e vamos desenvolvendo a moral. Aí Kardec pergunta, né, as faculdades intelectuais, e na inteligência, né, no conhecimento, como que é?
E aí os espíritos, eles respondem, também são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolve, porque a gente sabe que desde aí, bom, o nosso surgimento, a gente foi desenvolvendo o livre-arbítrio conforme a nossa evolução, porque lá no início não era nosso livre-arbítrio, nós éramos dominados aí pelos instintos, a gente passou por esse estudo aí já. Então, lá naquela fase bem primitiva, então a gente, né, não respondia, mas agora a gente responde, porque a gente já tem esse princípio aí intelectual, então a gente já responde pelos nossos próprios atos. E é interessante quando ele fala aqui, que Kardec, ele faz uma comparação com a infância, né, em relação a essa resposta que os espíritos nos deram. E, gente, por quantas vezes a gente, pelo menos eu já vi, a gente vê crianças assim, e que está ali no seu início, né, na vida terrena, mas o espírito a gente não sabe há quanto tempo. Mas por quantas vezes, eu sei porque eu já trabalhei com crianças, trabalhei em escola, pelos meus longos anos aí. Então, tem uns que vocês olham e que você já vê uma maldadezinha ali, e você fala, gente, não acredito que você está fazendo isso. Você ensina, né? Mas o bichinho vai lá e faz de novo. Então, aí, por quantas vezes a gente já não viu essa maldade, mas o espírito ele vai adquirindo aí esses conhecimentos. E eu incluo esses conhecimentos também com os estudos, as leis divinas, os conhecimentos de como realmente funciona. Né? Porque quando fala assim, não sabe de onde vem, uma dos questionamentos que a gente faz, que a gente vai em busca do autoconhecimento, de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui, essas perguntas básicas que nos norteiam ali o nosso íntimo, que vai também aí nos desenvolvendo. Ele coloca também ele diferencia, né? Por exemplo, o espírito no seu início, na sua criação, ele é totalmente diferente da criança, né? Porque esse espírito, quando ele foi criado, ele não é nem bom, nem mal, nem nada, ele apenas está sendo formado. Agora, a criança não, são espíritos velhos, são espíritos que vêm para esse planeta para realizar suas provas, as suas expiações. Então, ele já vem com a tendência, vem com uma cobertura de meiguice, de bondade, né? Mas é uma carcaça, vamos dizer, uma forma em que os seus pais, a sociedade os aceita. Que bonitinho, que engraçadinho, mas não saber quem é esse espírito, né? Na verdade, você mesmo falou muitas vezes, ele na tenridade já dá aquela informação que ele, né, não é tão bom assim. Então, ele diferencia o espírito na sua criação e o espírito que já viveu várias encarnações, que vem como criança para agradar, né, para ser aceito. Né? Por isso que a gente esquece quem era ele, né? Não pode lembrar, porque senão não aceitar. É isso aí. Grande aceitar, né? Eu acho. É isso aí. Boa observação, Suzy. E você sabe, às vezes eu fico me perguntando, né? Eu acho também que o meio ajuda nisso, ajuda e também pode atrapalhar. Sim. Hoje em dia eu vejo que as famílias não estão mais colocando a religiosidade para as crianças. Eu estou falando isso para a gente, eu sei que não cabe para a gente, mas tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo depois. Então, é um recado para os mais jovens que vão ter filhos, que têm crianças pequenas em casa, que levem as suas crianças para qualquer tipo de religião, que levem a conhecer a Deus,
porque isso já ajuda a direcionar para colocar um pouco mais no caminho do bem. Porque a religião, falar de Deus, das mensagens de Jesus, hoje em dia está muito esquecida. Então, acho que também, como você mesmo falou, o espírito ele é neutro, mas a criança, ela já vem com a bagagem dela. Então, acho que cabe à família também ajudar nesse sentido. Se já leva pelo menos para conhecer a religiosidade, a gente já tem, acho que já faz parte da nossa missão e já também já ajuda a direcionar, né, essa criança. Eu sei que não tem Perfeito. a ver com o que a gente está estudando, mas eu acho que é um recado que vale para todo mundo isso. Está Sim. faltando religiosidade nas famílias. Isso mesmo, Cleide. Muito bem lembrado, Cleide. E a religiosidade independe da religião, e até mesmo quem não tem condições, faça a leitura de um livro. Não Sim. necessariamente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser um trecho da Bíblia, uma internet que fala alguma coisa, aquela ocasião, porque a criança, ela vem com essa neutralidade onde os pais, os adultos têm sim essa responsabilidade nessa orientação. E enquanto é criança, a gente já viu que a gente pode sim e deve, a gente vai introduzindo essa espiritualidade que independe de religião, espiritualidade abrange as leis divinas, os segmentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. A gente tem sim essa responsabilidade para com as crianças, e a gente pode pôr na internet, e as crianças, elas aprendem com os adultos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Sim, e Deus irá perguntar, né, o que fizestes com os filhos com os meus filhos que eu te emprestei, né? Exatamente. É essa que é a pergunta. Qual foi a sua obra? Quais são suas obras? É essa obra, não é obra material, não é obra de casa, mas aquela obra do que nós levamos, o que nós fizemos com o conhecimento. Porque todo mundo ali tem intrínseco em nós, todo mundo, né? O conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, e a gente sabe que o objetivo de qualquer religião, o objetivo é a contribuição para a formação do homem de bem, é esse o objetivo. Então, que nós façamos aí a nossa parte com quem está ao nosso redor. E olha só, gente, temos aí 1 minutinho e meio, olha que delícia, né, o nosso tempo. Então, vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga por nos acompanhar nesse estudo de hoje. E assim que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, que todos nós aqui presentes e a todos que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, que fiquem com a luz de Jesus em seus lares, com muita alegria, com muita harmonia. Uma semana abençoada para todos nós. E até o próximo encontro, com fé em Deus.